Romero Marquesi, tem o Girão, tem também o Lucas Saba. Temos quem Rafael mais? Fantin. Rafael Fantin, de Omar Regionais. Omar Godoy. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Entre Linhas, é sempre uma alegria recebê-lo. O Gui já antecipou, inclusive ontem a gente teve o deputado Ricardo Salles aqui, dizendo que quer vê-lo novamente candidato, né, à presidência do Senado, inclusive, né, Gui? Pois é, nós questionamos ele, senador. Aliás, um bom dia para o senador Eduardo Girão, um grande torcedor do Lion. Senador, conversamos ontem com o deputado Ricardo Salles e falamos do protagonismo do Novo, né? Tivemos a candidatura do deputado Marcel Van Hatten à presidência da Câmara, tivemos a do senhor também ao Senado. Perguntei para ele sobre 2026, mas um dos pontos que ele tocou foi exatamente a sua candidatura. Ele falou, ó, queremos que o senador Eduardo Girão seja candidato de novo. O Senado precisa dele, senador. Bom dia. Muito bom dia, Gui, muito bom dia, Mariana, todos vocês aí do programa Entre Linhas. O Ricardo é um gentleman, né, e extremamente competente em tudo que faz, assertivo, mas 8 anos no Senado, vamos combinar, é muito tempo. Eu, de princípio, por princípios, sou contra a reeleição. Acho que é importante se oxigenar a casa com novos políticos, com pessoas vindo das ruas aqui para dentro. Eu acho que só assim a gente vai ter uma democracia pujante, porque eu vou te falar uma coisa, com 70 milhões de reais de emendas todos os anos para senadores, é difícil alguém de fora da política entrar aqui dentro. Mas nós vamos trabalhar firmemente para que não se perpetuem esses políticos da má política, da velha política, do toma lá da cá, do balcão de negócios. E eu acho que mesmo sendo difícil, a gente precisa buscar esse ideal de renovação da casa. Então, só que muitos colegas já estão aí nas ruas, começando aí as suas andanças, buscando a reeleição. É um sonho continuar aqui com as mordomias, com as regalias, mas eu vejo o Senado e a política em si como missão de vida. E tudo precisa de um ciclo, né? Não pode ser meio de vida, porque aí acomoda, aí vira outra coisa que não é um sacerdócio, como deve ser um trabalho de médico também. Eu vejo muito parecido com o próprio jornalista, né, que tem uma missão importante na sociedade. Eu acredito que o político, da mesma forma, não deveria aqui ficar eternamente um cargo público. Está errado. E eu não sou candidato à reeleição no ano que vem. Isso é decidido. Já antes mesmo de eu chegar aqui, já tinha combinado com o povo cearense que sou contra a reeleição e eu cumpro o que eu digo. Estava comentando aqui antes, né, e até tinha questionado o senhor sobre o seguinte: como o senhor tem avaliado aí nessa volta de Davi Alcolumbre? A gente lembrou que o senhor, até em outra ocasião aqui no programa Entre Linhas, tinha dito que a gente provavelmente sentiria até saudade de Rodrigo Pacheco. O senhor já está sentindo? Foi antes do que a gente imaginava essa saudade, viu, Mariana? Vou contar para vocês em primeira mão o que está acontecendo aqui. Eu me sinto constrangido de receber um salário de R$46 mil todos os meses, com todo tipo de apoio da estrutura, assessores, gabinete podendo contratar até R$250 mil por mês, fora essas coisas que eu já falei aqui, de regalias, mordomias, enfim. E você não ter, depois da eleição do Davi Alcolumbre, há 2 semanas atrás, você não ter tido nenhuma atividade da casa. É sério. Nós não tivemos nenhuma atividade no Senado Federal há 2 semanas, 0. Nem discurso. O que eu tenho aqui de discursos, né, você tem uma noção, tudo aqui para fazer da tribuna denúncias do meu estado, do Brasil, contra o governo Lula, sobre o STF. Eu não posso subir à tribuna porque está fechado. Não tem sessão, nem sessão deliberativa e nem não deliberativa, que a gente sempre teve, né? Então, assim, começou mal a gestão Davi Alcolumbre, porque a quem interessa silenciar os parlamentares de oposição
principalmente porque é a oposição que mais fala, que mais traz denúncias numa democracia. Quem ganha com isso? Quem é o beneficiado com esse silêncio, com o plenário fechado durante 2 semanas, depois que acabou o recesso? É o governo Lula, né? É o STF. São as pessoas que não querem ser criticadas. Então, o Senado continua sendo um puxadinho do governo Lula e do STF, que estão alinhados política e ideologicamente numa semana-chave. Essa semana que a gente está, Mariana, Gui, você que está nos assistindo no programa Interlinhas da Gazeta do Povo, nós tivemos a visita do relator da OEA, o Pedro Vaca. Vários parlamentares de oposição independentes estiveram lá, ONGs, tivemos os advogados dos presos políticos, familiares dos presos políticos, muita gente ouvida, e nós tínhamos que reportar isso. O que é que aconteceu durante esses dias da visita do relator da OEA para o Brasil, na tribuna do Senado, e estava fechado. As emendas, hoje tivemos mais escândalos de emendas parlamentares, que eu propus, enquanto candidato a presidente do Senado, acabar com elas. Né? Publicamente me propus. Hoje a Polícia Federal fez mais uma operação, tinha até contrato de propina. Está sendo revelado. Ontem, o ministro Cássio Nunes Marques, estranhamente, decretou sigilo das investigações daquela coisa do rei do lixo, daquela operação que atinge o partido União Brasil, inclusive o próprio, os assessores do atual presidente do Senado Federal, do senador Davi Alcolumbre. Ele decretou sigilo. A quem interessa esse sigilo? Né? Então o povo brasileiro está cansado disso, sabe? Está cansado desse jogo bruto político, dessa letargia do Senado, e nós estamos aqui para trabalhar, nós estamos aqui para cumprir nosso papel, pelo menos, e eu agradeço a oportunidade de falar para as pessoas o que não está acontecendo aqui, que deveria estar acontecendo há 2 semanas. E vem rumores, sabe de quê? Vem rumores que semana que vem teremos pautas, né? O presidente chamou alguns senadores, não chamou todos, eu não fui chamado, né? Fez uma reunião e tudo, falando sobre pautas que quer colocar em plenário. E sabe o que é que chegou para mim? Aí ninguém sabe se é boato, porque não tem transparência aqui dentro da casa. Atenção, Brasil, chegou para mim que vão colocar a volta dos extintores de incêndio obrigatório para os carros do Brasil. Uma coisa de 2 décadas passadas, quando o carro ainda tinha carburador. Hoje, basicamente, é injeção eletrônica. Qual é o treinamento que as pessoas têm para manejar extintor de incêndio, né, dentro de carro? Vai ter treinamento, vai ter o que mais? Vai ter que fazer a recarga se for aprovado isso. Quem é que vai ganhar com isso? Quem é que vai ganhar com isso? Né? E eu estava fazendo com o Cleitinho, o senador Cleitinho de Minas Gerais, que entrou com requerimento para que essa matéria saia do plenário e vá para as outras comissões para debater melhor, porque ninguém aguenta mais pagar taxa, imposto, né, encargo de nada. E olha só que loucura. Olha, prestem atenção. São cada extintor desse é em torno de, uma média, R$100. R$100, se for obrigatório colocar. Desde 2015 é facultativo. Aí tudo bem, quem quiser colocar, coloca. Mas obrigar, né, em pleno século XXI, pouquíssimos países fazem isso. Né? E aí, R$100 por carro. Agora preste atenção, são 120 milhões de veículos. Sabe quanto é que dá isso aí? Isso aí dá, nós vamos ter 12 bilhões durante o ano, com relação a colocar extintor de incêndio. Aí depois vem a recarga, porque vai ter um tempo que vai vencer aquilo ali. Aí vai... Rapaz, é interessante para grupos, é interessante para a empresa, né? Então isso não tem cabimento, o Senado está preocupado com isso. Então é importante que você que está nos assistindo
cobre os senadores do Brasil para que assinem o requerimento do senador Cleitinho para debater mais em comissões essa matéria que não é interesse da sociedade brasileira, é interesse do lobby, né? Inclusive o relator que tinha inicialmente declarado-se a favor, fez um relatório na boa-fé, senador Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte, ele já declarou publicamente que estava errado, reconheceu o erro e disse que vai trabalhar contra, né? Que conversou com outras entidades, teve a oportunidade, porque foi tudo feito muito rápido, e ele já percebeu que isso não tem cabimento nos dias de hoje, com a tecnologia que se tem, né, de fazer esse tipo de exigência. Então ele percebe também a influência do lobby aqui dentro da casa para esse tipo de matéria que não é interessante para a sociedade. O que é interessante para a sociedade é a anistia, se nós queremos conciliar o Brasil. Nós tivemos dezenas de anistias no período da redemocratização para cá. Assaltante de banco, sequestrador de avião, sequestrador de embaixador, terroristas de verdade tiveram anistia, eles que eram do lado ideológico da esquerda no Brasil. E agora pessoas que nem sequer cometeram crime, que a gente está vendo as barbaridades acontecerem, eles não querem que essas pessoas tenham anistia. Então é muita ingratidão junto com falta de compaixão e junto com o espírito de vingança, de revanche dessas pessoas que estão no poder hoje no Brasil, né? Então, anistia é uma prioridade número 1 dessa casa e precisamos juntar as mãos para que a gente possa combater o bom combate por um interesse do Brasil e dos brasileiros. Ótimo, senador. Bom, a gente vai aproveitar também, dar bom dia para o Homero Marchesi, que está conosco aqui na bancada, também vai poder aproveitar e conversar com o senador Girão, né? E além de comentar os outros tantos assuntos que trazemos nessa manhã, né, Gui? Com certeza, dá um bom dia para o Homero aqui, sempre muito solícito com Entre Linhas, com a Gazeta do Povo, assim como o nosso querido senador Eduardo Girão. Senador, eu queria fazer uma pergunta, o senhor falou sobre as sessões, nós temos alguns pontos interessantes, por exemplo, em relação aos vetos presidenciais. E aí fica a dúvida, essa sessão do Congresso Nacional vai ocorrer quando, senador, pelo amor de Deus? Não se tem nenhum tipo de previsibilidade nessa casa, né? E esse filme não é um filme novo. Davi Alcolumbre já foi presidente dessa casa. Por isso que nós alertamos tanto e colocamos o nosso nome à disposição dos colegas, mas a maioria preferiu reconduzi-lo à presidência do Senado. Para você ter uma ideia, a CCJ, que é a comissão, Gui, que o Davi Alcolumbre estava à frente há pouco tempo atrás, né, durante os últimos 2 anos, tem 1.500 projetos parados, né, ele não colocou para votar, a produção é muito pequena. Então, não são tempos fáceis para nós aqui, né, mas é aquela velha história, o brasileiro está acompanhando, está entendendo, e eu acho que tudo tem uma razão de ser, porque o caminho da gente, Gui, é rua, né? Não tem nenhuma previsibilidade de quando é que vai ter vetos presidenciais, matérias importantes para a sociedade. Pelo contrário, a gente está vendo o Davi Alcolumbre viajar agora com o presidente Lula, né? Olha o jogo aí, né? Lá para o Amapá, entendeu? Então é o Senado a serviço do governo federal, né? A gente não vê com independência essa casa como deveria se dar o respeito, né? Ter um mínimo de independência. Então, o que eu digo para você é povo na rua, né? Tem manifestações já marcadas, né, no Fora Lula, agora para março, e eu acredito que nós vamos ter outras manifestações de insatisfação, inclusive da classe política que nós temos hoje, que esconde o voto, na hora de mostrar o voto não mostra, né? Então está todo mundo percebendo o que está acontecendo com as emendas parlamentares, né? Essa relação muito, que eu considero nada republicana, de uma proximidade demais entre um poder com o outro, interferindo, né? Eu estava vendo agora há pouco a questão do canabidiol, por exemplo. De novo, já está o STF dando prazo, limite para o Congresso ter que legislar. Se o Congresso não está legislando, é porque não está achando bom. É uma forma política de dizer não.
porque está vendo que não é bom para a sociedade. E eles continuam, as redes sociais, a qualquer momento, eles podem definir o julgamento do controle das redes sociais. Sabe para quê? Para não serem criticados. Esse aqui é o fundo, é a grande verdade. Eles não querem ser criticados, os poderosos desse país. Aí controla a rede, vai lá para controlar a rede, né? Então, a gente precisa estar mobilizado, né? Acredito na força do brasileiro, muita gente participando, sabe, cobrando os seus parlamentares. A gente está vendo um movimento bonito, isso que me dá esperança, confesso para você. E outra coisa, muita gente orando também, muita gente de joelho pelo país, diferentes religiões, e isso nos dá força, e isso traz realmente uma luz aqui para dentro dessa sombra, dessas trevas, que a gente percebe como a coisa pública é tratada. A Janja viajando, torrando o nosso dinheiro, levou agora os assessores para essa viagem a Roma, o governo sem fazer o seu dever de casa. Ontem o Galípolo foi pedir conselho, sei lá o quê, para um cantor, Caetano Veloso. Quer dizer, olha o nível de alienação dessa turma que está aí, né? Enfim, a gente está vendo isso e dói. Um cidadão que paga imposto todo mês, não é barato, é caro, né? Está vendo esse tipo de coisa acontecer. Mas nada como um dia atrás do outro, em eleição no ano que vem. No ano que vem nós teremos eleição, e eu acredito que nós temos que fazer uma grande mudança no Senado Federal, mais grande mesmo no Senado Federal. Sabe, participar ativamente, ver quem são os candidatos, estimular candidatos novos a entrarem, pessoas que têm posição firmada sobre impeachment de ministro, sobre prazo de mandato de ministro, para que a gente volte a ter a separação entre os poderes. Eu não sei se vocês viram, mas nós tivemos ontem o STF recebendo propostas, fazendo audiência pública para definir marco temporal, né? Quer dizer, recebendo sugestões e tal para definir o marco. Isso é coisa do Congresso, gente, pelo amor de Deus. É como as drogas, é como o aborto. A sistolia fetal, e eu sei que a Gazeta do Povo tem no DNA dela há décadas, desde a sua fundação, a defesa da vida desde a concepção, contra o assassinato de crianças. E a gente está vendo a sistolia fetal, pela inércia do STF, está parada há quase um ano acontecendo a crueldade de injeção no coração dos bebês, que nem em animais. Esse tipo de morte é uma tortura. Os bebês estão acontecendo no Brasil a 3x4, né, das idades avançadas de criança. E o STF não julga lá, não coloca no pleno a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é uma decisão que promove um infanticídio. Entendeu? É algo surreal e está parado. Outros ministros querem votar e não se coloca o presidente do Supremo, que é a favor do aborto. Todo mundo sabe disso. O Luiz Roberto Barroso é um defensor do aborto, como das drogas. Fez, inclusive, palestra em 2004, lá em Nova York, a favor da liberação da maconha, ou seja, a convite da Open Society, do George Soros. E esse ministro é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que vota a favor das drogas. Onde é que nós estamos? Ninguém está vendo isso? Um conflito de interesse. Eu pedi o impeachment dele em relação a isso, né? Então a gente precisa do cidadão de bem se manifestar com relação a essas arbitrariedades que acontecem desse poder que manda hoje no Brasil, desmanda, censura as pessoas, vilipendia direito. Preso político morreu na Papuda, o Clériston Pereira da Cunha. Um depoimento emocionante da filha dele para o relator da OEA. Espero que ele seja imparcial, esse relator da OEA, que foi o que nós pedimos a ele, seja imparcial. Ouça todo mundo, mas seja imparcial, né? Porque a Constituição está sendo desrespeitada o tempo todo no país. Eu dei para ele a Constituição do Brasil, li alguns artigos com ele, né? E disse, está aqui, ó, olha o que está acontecendo com o parlamentar, com o jornalista desse país, com o cidadão comum, de partir o coração também a senhora com 6 filhos,
com salário bloqueado pelo Supremo Tribunal Federal. Tem a história da Débora, que tem um vídeo que está rolando aí na internet, mostra uma outra pessoa contando exatamente o que é que aconteceu com a Débora, fazendo ali um desabafo, né, como se fosse a Débora, né, que pintou com batom a estátua de uma frase dita pelo ministro do STF, perdeu o mané. Aí ela com batom, um negócio que sai com água e sabão, em segundos, se limpa, não é deterioração, não quebrou, não fez nada. Está aí afastada da família, gente. Que justiça é essa nesse país? Está afastada da família, com filho pequeno. Que absurdo que o STF está fazendo com o Brasil. Que cegueira pelo ódio. Eles falam de discurso de ódio, mas são eles que fazem o ódio. São eles que promovem isso com as suas atitudes irresponsáveis, desrespeitando um inquérito que vai completar 6 anos em março. Um inquérito completamente irregular, que o ministro Toffoli, censurando uma revista da Cruzoé, que citava a propina, a delação que o Marcelo Odebrecht disse em relação ao ministro do Supremo, ele censura, passa sem sorteio para o ministro Alexandre de Moraes, que a partir dali abriu um inquérito por 6 anos. Inquérito não é aberto para o STF, nunca foi, nunca deveria ter sido, né? E pelo ordenamento jurídico do país, e a partir dali uma devassa, uma perseguição sem limites a políticos, a pessoas críticas do regime, porque hoje é regime, naquela época era sistema, hoje é um regime, porque o STF está aliado ideológica e politicamente ao governo Lula. Então, a gente está vendo uma caçada implacável aos conservadores desse país no inquérito, onde o ministro Alexandre de Moraes é o delegado, ele é o promotor, ele é a vítima, ele é tudo, e os juristas acham isso, a maioria, né? Porque poucos se posicionam, poucos, como o doutor Ives Gandra, que ontem fez aniversário, parabéns para ele, um grande defensor da vida, da liberdade. Poucos são os juristas que se manifestam sobre, que têm coragem de ver a Constituição do seu país ser rasgada por conveniência, por medo, e os filhos deles, e os netos, e os tataranetos que vão vir depois. Chegou a hora do cidadão de bem, pessoas de todas as áreas, jornalistas, muitos calados, né? E sabem que está errado isso, sabe? Eu te digo isso, Mariana, Homero e Gui, você que está nos assistindo, como um senador independente. Eu sou um senador independente aqui, já mostrei isso, tanto no governo Bolsonaro como no governo Lula. Critiquei coisas no governo Bolsonaro que estavam erradas, elogiei coisas que estavam corretas, votei muitas vezes a favor, outras contra, quando não percebia equívocos, né? Como, por exemplo, a destruição da Lava Jato, que também teve a participação do governo na época, federal. E da mesma forma, nesse governo Lula, eu sou oposição ao governo Lula, né? Mas quando vem um projeto bom, como os Mais Médicos, que nós melhoramos, a deputada Adriana Ventura conseguiu emplacar emendas para tirar absurdos, como acontecia no passado, mandar dinheiro para Cuba, uma série de outras situações, votei a favor. A gente tem que votar pelo Brasil, pelos brasileiros, independente de onde venha, né? A racionalidade, isso é ser independente. Então eu tenho uma corrente de independência e estou vendo a injustiça que está sendo feita com pessoas ligadas ao Bolsonaro. A família Bolsonaro está sendo totalmente caçada hoje no Brasil de todas as formas. E a gente tem que dizer a verdade, tem que reconhecer, né? Então, assim, é o momento dos cidadãos de bem desse país darem as mãos e fazerem alguma coisa, escrever artigo no condomínio, conversar com as pessoas, né, ir para as ruas. É um momento de despertar de cidadania que a gente precisa viver para termos dias melhores, e teremos dias melhores. Eu tenho muita convicção, esperança e fé nisso.
Ótimo, Girão. Falando na esperança aí, né? A gente viu nessa semana, a gente discutiu aqui, né? Até que Jair Bolsonaro iria à Câmara, acabou não indo para pressionar pelo PL da anistia. A gente viu familiares, né, de presos e investigados pelo 8 de janeiro presentes lá, tentando pressionar por essa pauta, que é uma das grandes prioridades da oposição hoje, né, Gui? Com certeza, Mário, Homero. E o senador Girão aqui, ele sabe que a gente fala isso de coração, mas esse posicionamento independente e esses elogios e críticas a governos passados e atuais também mostra a capacidade que o senador tem de dividir as coisas, né? Não é apenas você se tornar oposição ou ser parte de um governo e sair elogiando e falando que tudo está bom. O papel dele enquanto senador é exatamente esse. Não, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Mas, senador, sobre essa questão da anistia, eu lembrei aqui ao Homero e a Mari, enquanto o senhor falava, sobre o senador Jacques Wagner. Não sei exatamente a relação que vocês têm ali, mesmo dentro do Congresso, mas ele disse essa semana de que essa redução em relação às penas da anistia do 8 de janeiro, melhor dizendo, são razoáveis, mas que a anistia não, seria algo impensável no momento. O que o senhor acha dessa fala do senador Jacques Wagner? E o senhor acha também que, de alguma forma, o governo tá abrindo a guarda em relação a esse tema, já que é um dos temas, talvez o tema mais importante da direita esse ano, senador? Porque é uma questão de justiça para todos, né? Então é o tema mais importante do momento, que o Brasil está polarizado, está todo mundo em pé de guerra, porque tem muita injustiça acontecendo com o brasileiro, e a gente não consegue dormir direito vendo essas injustiças, por todos os lados, desde o nascituro até a questão dos presos políticos, que com a vida devastada, tem gente sendo torturada nas prisões hoje do 8 de janeiro. Né? E para você ver que nível nós chegamos, como o caso do Lucas brasileiro, que foi até denunciado pelo pai, essa situação, uma sugestão até que eu faço de entrevista por programas Entre Linhas, conversar com o pai do Lucas brasileiro, que está vendo o seu filho sendo torturado. Né? Pessoas que nem sequer estavam dentro dos prédios dos três poderes sendo torturados, sendo massacrados, né? Vários casos, enfim. O senador Jacques Wagner, me parece, eu convivo com ele aqui há pelo menos desse período que a gente está, o Jacques Wagner, ele está desde quando eu cheguei, ele entrou comigo, ele vai vencer o mandato dele agora, também, no ano que vem. Então nós estamos juntos há 6 anos. Me parece um senador, por mais que eu tenha divergência dos seus pontos de vista, muitos pontos de vista dele, mas eu respeito porque ele ouve, ele me parece maleável. E ao mesmo tempo eu vi uma declaração positiva e uma contradição nessa última fala dele. Não tive a oportunidade de conversar para entender melhor, até porque não teve sessão, 2 semanas parado o Senado Federal. Mas essa fala dele de que existe penas desproporcionais, está todo mundo vendo. Até o pessoal da esquerda já está envergonhado com isso. Vamos parar. Vamos deixar o lado, como você gosta, Gui, de futebol, deixar a questão de torcida fanática de um lado e de outro e ver com a razão. Porque isso não é futebol, isso não é um jogo, é a vida das pessoas. Né? Então, todo mundo está percebendo que as penas estão completamente desproporcionais. Quando você vê políticos corruptos, assassinos, traficantes serem liberados, terem penas menores, um cara com 400 anos de prisão está curtindo a sua mansão como governador do Rio de Janeiro. Rapaz, e muitos outros, pessoal, a turma da Lava Jato, está tudo rindo, daqui a pouco vamos ter que devolver o dinheiro para os caras, que eles roubaram. Né? Só tá nessa fase. E os poderosos... com os seus cônjuges aí podendo fazer ações, né? Olha que absurdo que o STF permitiu, olha que absurdo. E dos 11 parece que 9 tem escritórios, parente, filho, esposa, que você vai, como é que não tem conflito de interesse? Isso, pelo amor de Deus, é óbvio. Então, o Jacques falar que não que tem penas desproporcionais, e todo mundo sabe disso, ele está vendo a realidade, falando a verdade, e dizer que anistia não? Que contradição é essa? Né? Anistia não, quer dizer que anistia para a turma dele pode.
O pessoal da época dele lá pode, que assaltava banco, que sequestrava avião, que sequestrava embaixador dos Estados Unidos, que fazia todo tipo de bandalheira, para eles pode. É isso? Vamos perguntar, cadê a imprensa? Tirando vocês e mais... Não conta nem nos dedos a imprensa livre nesse país, independente. Mas vamos tentar perguntar para ele. Né? Vem cá, a tua turma podia, agora não pode. Por quê que não pode agora? Né? É um negócio que não tem justificativa isso. É porque é da direita? É só porque é da direita, são conservadores? Esses têm que ser massacrados, o pessoal da direita, é isso? Não está certo isso, não está errado. Essa balança não bate. Né? Então, a gente precisa jogar luz nesse momento de escuridão no Brasil, e eu acredito que não é através da vingança, da violência. Sempre sou um pacifista, uma pessoa que gosta do humanismo, que vê saída na solução do diálogo, sempre. E está na hora do bom senso, está na hora das pessoas de bom senso perceberem isso, por favor. Por favor, vamos sair das bolhas. Né? Já deu tanto massacre, exilado, gente. Nós temos colegas de vocês que estão exilados, jornalistas, cidadãos comuns estão na Argentina, fugiram, exilados, pedindo asilo, lá em Madrid, lá na Espanha. Ontem nós tivemos na Embaixada da Espanha, o senador Magno Malta, o senador Rogério Marinho, para conversar com a embaixadora da Espanha sobre o caso do jornalista Oswaldo Eustáquio e tantas outras pessoas que estão aí desesperadas no país, com vidas destruídas. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Né? Como é que a PGR se presta um papel de ser um puxadinho do STF? E, poxa, como é que vai colocar a cabeça no travesseiro pessoas que estudaram direito e ver que não tem elemento nenhum de tanta gente ali? Né? O Daniel Silveira, Homero, Gui, Mariana, o Daniel Silveira, o que está acontecendo? A redemocratização do país. Eu não concordo com o que ele disse naquela live dele de 3, 4 anos atrás. Não concordo mesmo. A forma de criticar, de achincalhar pessoas, por mais que a gente discorde dela, mas não deve ser. Não. Aquela pessoa tem filho, tem esposa. Né? A gente não deve fazer isso. Mas ele, pela Constituição do país, tem direito. Tem direito de estar lá. Se ele errou, entra quem se sentiu vilipendiado, com injúria, calúnia, difamação, e aguarda o desenrolar. E eu aguardo o desenrolar dos prazos e tudo, e dá uma multa dentro do que ele tem a defesa, ao contraditório, o direito aos advogados terem acesso aos... Mas a prisão, daquela forma como foi feita, né, e o cara agora lá, o indulto presidencial não vale nada no Brasil. O indulto, a graça, o perdão que o presidente da República deu para ele, né, na época do Bolsonaro, não adiantou nada. Agora lá nos Estados Unidos, que tem democracia, porque aqui tem ditadura, lá tem democracia. Lá vai ver esse indulto presidencial que o Biden deu agora por Fauci, né, da armação da pandemia, tudo, né, para o filho dele, para outras pessoas que estão enroladas até o pescoço. O Biden deu o perdão e é respeitado. Olha só a diferença. Aqui não tem. Quantos outros perdões foram dados no Brasil, na época do Lula, na época de outros governos, e foram respeitados? Mas porque do Bolsonaro não pode ser respeitado? Está errado. Por mais que a gente discorde do Bolsonaro, ele tem direito. Está dentro da lei. Agora, tudo começou quando ele quis colocar o delegado Ramagem, na época, né, hoje deputado federal, mas queria colocar na Polícia Federal, né, como diretor da Polícia Federal, e o STF se meteu onde não tinha que se meter. E o Bolsonaro aceitou. Ali começou o poder invadir e o governador deixou. Naquele momento não podia. Está aqui, ó, está claro aqui, ó. Constituição, tem um direito, isso aqui cabe a mim. Mas não, deixou. Aí começou a ter esse tipo de coisa. Mas chegou a hora de perceber que está errado o que essas instituições estão fazendo com o Brasil. Elas precisam ser independentes, precisam ter o respeito às demais. Porque para que Senado? Para que eu estar recebendo aqui esse valor altíssimo de salário, essa estrutura toda que vocês estão vendo aqui? Para quê? Para que ter isso aqui? É um teatro.
É um teatro. Mas nós vamos, no limite das nossas forças, até onde a gente puder, denunciar o que está acontecendo no Brasil para que nós tenhamos a libertação, a nossa redenção. Assim seja. Olha só, senador Luciano Tadeu comentou: Girão, você não pode sair não, precisamos de você no time, né? Porque o senador estava falando que já está há bastante tempo e tal. Maristela Mari comentou: por que não prenderam o autor da frase "perdeu Mané"? A pena é só para quem escreveu a frase falada pelo autor, né? Um bom questionamento dela, inclusive. Senadora, o pessoal estava com bastante esperança, especialmente a oposição, né, com a vinda da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? O senhor citou aí também Pedro Vaca. Já houve uma certa decepção quando aconteceu aquela conversa do Vaca junto com Moraes e Barroso, mas ao mesmo tempo outras pessoas estão aí otimistas. A gente vê o Sebastião Coelho também animado, vendo boas perspectivas. Qual que é a sua avaliação aí, né? A gente pode ter uma resposta até internacional para esses abusos que o senhor bem citou aqui? Olha, se o relator Pedro Vaca tiver o mínimo de imparcialidade nesse relatório, de honestidade intelectual, do que ele ouviu, eu acho que nós vamos ter um relatório que vai mostrar os abusos que estão acontecendo no Brasil. Né? E isso é importante, esse reconhecimento internacional. Nós temos feito um trabalho há 2 anos indo, não seja nos Estados Unidos, em outros países da Europa, denunciando o que está acontecendo aqui no Brasil em relação aos direitos humanos. E nós já estivemos com o senhor Pedro Vaca algumas vezes lá na OEA, na sede dela em Washington. Inclusive, na última foi tensa a reunião, porque nós dissemos: olha, o senhor está vendo, a gente já trouxe, está aqui mais. Onde é que está a OEA? Por que a OEA não se posicionou ainda? Nós fomos tomar satisfação porque eles tinham marcado uma audiência pública ampla para ouvir os lados, o governo e tudo, e a gente já tinha se programado, vários parlamentares, e praticamente na semana eles cancelaram. E aí eu fui, mesmo assim, eles receberam uma reunião menor, não quiseram deixar a gente gravar, numa reunião sob censura, não quiseram deixar a gente gravar, e nós mostramos a nossa indignação. Estávamos lá o deputado Marcel Van Hatten e a deputada Bia Kicis, que participou de forma virtual daquela reunião. E ali o clima foi tenso, porque estavam lá os comissários de vários países e nós fomos buscar satisfação, né? E dissemos: olha, coisas muito menores em outros países vocês agiram. Por que no Brasil não está agindo? E a partir daquele momento, a gente percebeu que existia uma interferência do governo brasileiro. Tinha saído uma matéria num grande veículo de comunicação aí do sistema, ou do regime, e mostrando que o governo interferiu para cancelar aquela audiência, convidando o Pedro Vaca para vir no Brasil sem marcar data. Ou seja, para mim, a leitura que eu percebi, nós percebemos ali, era para tirar de tempo a gente, para empurrar com a barriga, né? E eu acho que com a mudança do Trump, logo depois teve a eleição do Trump, a posse do Trump, e aí o Pedro Vaca já marcou logo a vinda para o Brasil no começo de fevereiro. Ou seja, eu acredito que nós temos que ter esperança com relação a isso, porque a minha sensação é de que eles iam jogar isso lá para o segundo semestre e vieram agora no começo de fevereiro, talvez por uma nova conjuntura, até porque eles precisam de fundos dos Estados Unidos, né, de trabalho. Eles têm, vai ter eleição esse ano, tem países que fazem as indicações, então eu acredito que eles resolveram se movimentar aos 47 minutos do segundo tempo, e espero que se movimente de uma forma legítima, com a verdade. E ele me pareceu buscar a verdade. Inclusive, ele deu uma entrevista aí para um veículo de comunicação aqui de Brasília, dizendo que estava impactado, que tinha ficado impressionado com alguns relatos de vítimas, de advogados, de parlamentares, né? Então, sobre a censura no Brasil. A censura está comendo solta no Brasil. Semana passada nós tivemos o caso da Timeline, agora de novo já cancelaram o vídeo de senador, enfim, nós estamos tendo de novo problemas aí. Esses 120
bloqueios que o STF disse que tinha, não são só isso, a gente sabe. Né? Só no X foram mais de 200. Né? E ninguém sabe a realidade disso tudo, a extensão. Eu sei que o brasileiro está com medo. Eu mostrei para ele, uma pesquisa, entreguei para ele uma pesquisa do Paraná Pesquisas, que é um instituto respeitado no Brasil, dizendo que 61% dos brasileiros estão com receio de se manifestar nas redes sociais por medo de retaliação. Né? Então, e eu falei para ele, veja aí seu nome, Pedro Vaca. Veja seu nome está no Trend Topics, agora, no X. Aí falei, Daniel Silveira está no Trend Topics. Você está vendo a mídia do Brasil falar alguma coisa disso? Falei, fiz a pergunta para ele. E também perguntei quantos e-mails o senhor recebeu de brasileiros que estão se sentindo violados no seu princípio da liberdade de expressão. E ele ficou surpreso com a minha pergunta e disse milhares. Mas olha, foi muito. A gente sabe que o brasileiro está indignado com isso. Então não é possível que ele saia daqui depois de tudo que ele ouviu e vá fazer um relatório protocolar para proteger quem quer que seja. Né? Mas olha, pode deixar, o povo brasileiro saiba que a gente vai continuar denunciando. Onde quer que seja, até que esse país, nós voltemos a ter democracia, pode ter certeza que nós vamos denunciar onde quer que seja, para que o mundo perceba que não temos democracia no Brasil. Eu quero agradecer a você que fez esse questionamento da minha permanência no Senado, que gostaria que eu continuasse, mas ninguém é insubstituível. Claro que nós vamos trabalhar para trazer novos senadores para cá, inclusive do meu Ceará. Estou tendo muito cuidado com relação a isso, para que essa cadeira aqui, essa vaga que a gente veio pela expectativa de mudança do povo cearense, de um posicionamento alinhado com a sociedade, que continue aqui, né, com todas as limitações e imperfeições que eu sei que eu tenho, mas que possa trazer alguém para sequenciar melhor, e vamos trazer alguém para sequenciar em outros estados. Eu quero me envolver em outros estados também, entendeu? Ajudar a trazer novos senadores para cá. Eu acho que essa é uma força-tarefa que todo brasileiro de bem tem que fazer para renovar essa casa e aí o Senado colocar ordem, pelo menos na questão de não ter interferência de outros poderes aqui dentro, como está tendo os abusos que a gente está vendo e o Senado assistindo de camarote. Muito obrigado mais uma vez, Mariana, Homero, o Gui, você da Gazeta do Povo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês são bênção para o Brasil, e a minha admiração por vocês antes de eu chegar aqui no Senado, né? A Gazeta eu já acompanho há muitos anos pelas causas em defesa da vida, da família, pelo jornalismo correto, ético, né? E pode ter certeza que vocês fazem parte da solução desse país com o trabalho de vocês. Muito obrigado por tudo, Deus abençoe. Amém, senador. Deus te abençoe também. É sempre uma honra conversar com o senhor aqui. É sempre muito bem-vindo. Inclusive, se quiser vir toda semana, né, Gui? Tá liberado.